Bom dia a todos, feliz sábado também aos que irão nos acompanhar pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo à nossa igreja. Você que está aqui na igreja, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, pega e entra no canal, se inscreva, compartilhe a mensagem com mais pessoas, para que mais pessoas possam ouvir da palavra de Deus. A gente viu um vídeo do Quebrando o Silêncio. Hoje é o dia do Quebrando o Silêncio. Todo ano, no último sábado do mês de agosto, a Igreja Adventista na divisão sul-americana, ou seja, a América do Sul inteira, se envolve nesse projeto. É um projeto que visa a denunciar vários tipos de violência. Um deles é a violência doméstica. É a violência contra a criança, abuso e demais coisas. E a gente para pensar o porquê que isso tem acontecido, a que ponto nós estamos chegando, né? Apesar de que sempre o mundo foi mal, nós estamos vendo que cada vez mais a maldade, a iniquidade, ela está tomando proporções que está fora do controle. Está fora do controle. Hoje o tema da mensagem, ele não vai falar sobre o Quebrando o Silêncio, mas vai falar um pouquinho sobre o papel meu e seu para nós mudarmos essa situação. Qual que é a única esperança para que essa situação mude? É a volta de Jesus. É por isso que nós cantamos um pouquinho mais. Sabe, quanto tempo falta para Jesus voltar? Você acha que falta muito tempo? Você acha que vai anos e anos ainda? Sabe de quem depende disso? Depende do nosso empenho também. Abra sua Bíblia, lá em Mateus 24. Mateus 24, o verso 13, do verso 12 até o verso 14. Mateus 24, do verso 12 até o verso 14. Todos acharam? Antes de nós lermos, eu vou convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez para nós orarmos. Pai querido que estais nos céus, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de ouvir a Tua palavra. Que nada nos impeça de estar atentos ao que o Senhor tem para nos dizer hoje e que o Senhor nos transforme segundo a Tua palavra, segundo o Teu querer, Senhor. Abençoe essa igreja, abençoe a cada pessoa que está aqui, a cada pessoa representada, a cada família representada e abençoe também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pelo canal do YouTube. Que o Senhor derrame Teu Santo Espírito, que essa mensagem faça sentido na vida deles. Nós pedimos tudo isso em nome de Jesus. Amém. A raiz de todo mal é justamente essa, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Mas o texto continua dizendo: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Qual que é o princípio básico, qual que é a condição básica para vir o fim? O evangelho ser pregado a todo mundo. A quem é confiado a pregação do evangelho? As pessoas. A nós. As pessoas que estamos aqui. É confiado aos anjos pregar o evangelho? Efetivamente não. Eles estão no auxílio, eles estão como cooperadores. Eles vão nos auxiliar em toda a obra. É obrigação de Deus pregar o evangelho? É nossa obrigação. Qual que é o princípio, qual que é o modelo, qual que é o protótipo, então, das pessoas que irão pregar o evangelho no tempo do fim? Qual que é o protótipo desse remanescente? O texto aqui diz bem claro: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Abra sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 18. Será que nós estamos anunciando a mensagem
Se Jesus falta pouco para voltar, será que o mundo está percebendo essa volta? Será que o mundo está acompanhando, está sendo orientado dessa volta? Sabe, durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um evento muito controverso. De um lado, as pessoas defendem que foi necessário mesmo. Do outro lado, as pessoas acharam um absurdo, que foi a bomba atômica, principalmente em Hiroshima, que foi a primeira. Mas quando tinha algum bombardeio ou alguma ameaça de bombardeio, na cidade que passava, em toda a cidade que tinha perigo da guerra, tanto na Europa quanto na parte do Japão, eles soavam uma sirene. Se tivesse algum perigo, algum avião ou algum risco, essa sirene ela era tocada. E as pessoas se escondiam nos esconderijos, nos bunkers da vida, para se proteger. E esse anúncio, essa sirene tocava por toda a cidade. Só que na manhã de 6 de agosto de 1945, o dia que a bomba caiu em Hiroshima, o alarme não tocou. Passou 2 aviões por cima de Hiroshima, aviões estes não eram do Japão, só que ninguém foi avisado, porque esses aviões simplesmente cruzaram o céu só. Eles não fizeram nenhum tipo de... Para eles não teve nenhum tipo de ameaça. Eles simplesmente cruzaram o céu. Qual que era a função desses aviões? Era justamente ver as condições meteorológicas para que a bomba pudesse ser lançada. Porque a ordem para derrubar, para lançar a bomba só lance se tiver com condições exemplares de tempo. Você precisa enxergar a cidade para que a bomba caísse no lugar certo, na altura certa, para que tivesse o maior dano possível. E esses 2 aviões passaram por cima e não soou o alarme. E ninguém ficou preparado. Minutos depois, o que aconteceu? Um avião dos Estados Unidos, um B-22, pegou no lugar certo, jogou a bomba e muitas pessoas morreram. E não só muitas pessoas morreram, porque aquelas que não morreram imediatamente, era preferido que elas tivessem morrido imediatamente, porque o sofrimento foi tão grande, que você imagina as pessoas inteirinho com o corpo queimado. O relato é um pouco forte, mas as pessoas, você vê alguns documentários, as pessoas que passavam, elas passavam como pessoas mortas-vivas, elas não pareciam pessoas. Os olhos, eles saíram da cavidade ocular e as pessoas carregavam os olhos nas mãos. E assim, a cidade de Hiroshima tinha um lago que cortava a cidade, as pessoas estavam desesperadas por causa da água, e quando elas caíam no rio, elas morriam imediatamente porque o corpo não aguentava. Elas morriam imediatamente. Ou seja, as que não morreram imediatamente, era preferível que tivesse morrido. De tão desesperador que foi a situação. Por que eu estou contando essa história? Porque os eventos finais desse mundo serão semelhantes. As pessoas que não estão sendo avisadas, ou as pessoas que não aceitarem a mensagem do tempo do fim, elas vão preferir que as montanhas, que os rochedos caiam por cima dela, do que ver a glória de Deus. E esse é o meu e seu papel de anunciar. Apocalipse 18, o verso 1 diz o seguinte, 18, verso 1. Só esperar colocar aqui na tela para que apareça no YouTube também. Diz o seguinte: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com sua glória. Queridos, o que esse quarto anjo ele está fazendo? Por que toda a terra se ilumina com a glória desse anjo? Por que ele tinha grande autoridade? Porque ele fazia parte do remanescente e ele tinha o poder de pregar o evangelho. E ele pregava com grande autoridade porque ele tinha 2 coisas. E nós vamos ver nessa manhã quais são essas 2 coisas, esses 2 elementos que o remanescente precisa ter. Se você quer vencer as dificuldades, vencer as atribulações, você precisa ter essas 2 coisas. E não é fácil, mas somente com o poder de Deus. Sabe, esse anjo, quando ele prega e ele ilumina toda a terra,
ele prega a palavra de Deus, o verdadeiro evangelho. Não sei quantos se lembram lá de Apocalipse 14, a mensagem dos 3 anjos, ele prega, em alta voz, ele diz: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar, a fonte das águas. É essa mensagem que esse outro anjo, ele espalha por toda a terra. A mensagem que existe um Deus, e esse Deus, ele nos ama, e esse Deus, ele vai voltar para nos levar para morar com ele para sempre. É essa a esperança. Nós não temos que pregar nada além de que Deus é amor, e ele é justiça. E se você não aceitar o amor dele, infelizmente a justiça vai te separar dele, infelizmente. Queridos, se nós podemos tirar exemplo de pessoas de momentos especiais que aconteceram isso, a gente pode tirar, a gente está estudando o livro de Daniel, e a gente já estudou isso, os capítulos 4 e o capítulo 5 de Daniel. Por exemplo, lá no capítulo 4, o anjo, ele anuncia para Nabucodonosor, através de um sonho, que o reino dele que seria derrubado, mas que a pessoa dele, seria tirada do trono, porque ele estava com a soberba lá em cima. É o mesmo sentimento lá de Daniel capítulo 5 também, quando o anjo escreve na parede, depois que Belsazar dá aquele grande banquete, aquele banquete ridículo dele, com os utensílios da casa de Deus, e uma grande festa pagã, e o anjo, ele anuncia: olha, acabou o seu tempo. É a mesma natureza, a mesma condição desse anjo. Queridos, abra lá em Apocalipse capítulo 7. Olha o que o texto vai dizer a respeito desse povo, desse remanescente. Verso 14 e verso 17. Capítulo 7, verso 14 e verso 7. Qual que é o modelo, então? Qual que é o modelo que nós devemos seguir? Apocalipse 7, verso 14, diz o seguinte. Nós vamos ler esses textos mais para frente depois, mas é bom a gente ler 2 versos dessa sessão, que diz assim: respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm de grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Verso 17: pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. Queridos, quem sustenta o povo remanescente é Deus. E quem dá todo o suporte para esse povo pregar essa mensagem com grande autoridade é Deus. Se você tem alguma dificuldade em pregar o evangelho, esqueça. Depõe todos os seus problemas, todas as dificuldades em quem? É em Deus. Quantos aqui nunca deram um estudo bíblico? Não precisa ficar com vergonha. Muitas pessoas nunca deram estudo bíblico. Levanta a mão. Quem nunca deu um estudo bíblico? Nunca deu. Eu nunca dei um estudo bíblico. Queridos, para você dar um estudo bíblico, basta você fazer o seguinte: abrir a Bíblia e pedir para a pessoa ler o texto e você explicar. A Bíblia, e não precisa explicar muita coisa, porque a própria Bíblia, ela se explica. Se você pegar um texto, pegar outro texto, ela vai se explicando. É só você saber quais textos você lê. Se você nunca deu um estudo bíblico, queridos, está na hora de você se engajar na obra de Deus. Se você nunca participou de algum, o João Paulo falou daqui dos cargos da igreja, você não precisa ter um cargo para você ajudar ministério nenhum. A igreja precisa ter um líder, mas você pode ajudar esse líder de várias maneiras. Hoje, por exemplo, nós temos o projeto Quebrando o Silêncio lá na Praça da Eletro. Você não pode dar o seu melhor, fazer alguma coisa nesse projeto? Auxiliar pessoas que estão em necessidade? Por exemplo, o Ministério da ASA, que é a Ação Solidária Adventista aqui dessa igreja, ela funciona ativamente, entregando cesta básica, fazendo varais solidários. Você não pode ajudar a cada terceiro sábado do mês a coletar alimento? Você não consegue? Eu não sei dar estudo bíblico, mas você não consegue ajudar a obra de Deus em nenhum momento. Você não consegue coletar alimento. Você não consegue coletar roupas para ajudar aqueles que precisam. Você não consegue ajudar no varal solidário. Você não consegue ajudar a montar a cesta básica. Você não consegue fazer uma visita. Você percebe que para você participar da obra de Deus, você não precisa ser expert em nada. Você precisa entregar a sua vida nas mãos de Deus.
Para você ser remanescente, você precisa de duas coisas. Você precisa ser pleno em sabedoria. Mas espera aí, você acabou de falar que não precisava de conhecimento nenhum. Como que você tem que ser pleno em sabedoria? Queridos, a sabedoria que nós precisamos ter é a sabedoria de Deus. É Deus que nos concede toda a sabedoria, tudo aquilo que nós precisamos. Nós não sabemos, não nascemos sabendo. Mas se nós abrirmos a palavra de Deus e buscarmos e entendermos qual que é a vontade de Deus para nós, tenho certeza que Deus vai nos capacitar a entender muito além. Sabe, abre lá em Daniel capítulo 5. Nós estamos estudando o livro de Daniel e nós vimos que Daniel, ele tinha todos os motivos para ter se desviado dos caminhos de Deus. Daniel, um jovem de 16, 17, 18 anos, é levado escravo para uma terra pagã, e ele é colocado não na ralé, ele é colocado na corte do rei. E a corte do rei é dentro da concepção deles, a corte do rei é um dos melhores lugares para se ficar, porque é onde tem conforto, é onde tem boa comida, é onde tem tudo do bom e do melhor. Só que ia de encontro com os princípios de Deus. Lá no verso 11 do capítulo 5, e o capítulo 5 ele fala do fim da Babilônia. Olha o que o texto diz, capítulo 5, verso 11. Diz assim: Daniel capítulo 5, verso 11. Só um minutinho. Minha Bíblia virou, fui ler, falei, caramba, esse texto não está fazendo muito sentido. Verso 11. Olha o que a rainha mãe disse para Belsazar. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos nos dias de teu pai, e se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o teu pai, ó rei, o constituiu o chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto espírito excelente, conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e soluções de casos difíceis se acharam neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Belsazar. Chama-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Queridos, Daniel, ele era uma pessoa como nós, semelhante a nós, igualmente a nós. O que distingue Daniel de cada um de nós? A fidelidade de Daniel. Daniel, um certo período da vida dele, ele resolveu fazer o quê? Eu vou ser fiel a Deus. E quando ele decide ser fiel a Deus, a vida dele, por mais que ele estava cativo na Babilônia, por mais que ele estava escravo na Babilônia, por mais que ele tinha que estar numa terra difícil, numa terra pagã, ele teve, aos olhos de Deus, a graça. E ele foi sustentado por tanto tempo na corte da Babilônia e depois na corte dos Medo-Persas, que Deus não deixou que nada de ruim o acontecesse. Mas não que eles não teve oportunidade de acontecer coisas ruins. Muito pelo contrário, ele teve que ser provado várias vezes. Mas o texto está dizendo aqui que ele tem um conhecimento fora do comum, porque o conhecimento dele ele tem um espírito dos deuses, ou seja, o Espírito Santo de Deus estava em Daniel. Se nós queremos ser um povo remanescente, o povo dos últimos dias, nós temos que olhar exemplos como o de Daniel. Como que Daniel era? O que Daniel fazia? Nós temos outros exemplos? Nós temos outros exemplos. João Batista. Como vivia João Batista? Como que João Batista pregava o evangelho? Ele chegava para os fariseus e denunciava seus pecados. Ele chegou para Herodes e denunciou o pecado de Herodes. Ele não tinha medo de pregar o evangelho verdadeiro. Às vezes a gente tem medo de falar da palavra de Deus para as pessoas. O sábado. Não, o sábado é o verdadeiro mandamento de Deus. Está lá na lei. Não é outro dia, é o sábado. Eu tenho medo de falar a respeito dos alimentos, a pessoa vai achar que eu sou radical. Não, está na palavra de Deus. Esse alimento pode, esse alimento não pode.
Nós não temos que ter medo de pregar a palavra de Deus, porque quem converte os corações não sou eu, não é você. O remanescente ele tem que ter conhecimento vindo da palavra de Deus, da sabedoria que vem dos céus. O restante é Deus que faz. Queridos, Elias, imagina a posição de Elias. Abre lá 1 Reis. 1 Reis 18:18. Você teria coragem que Elias teve? 1 Reis 18, verso 18. Essa resposta de Elias, ela vem para um questionamento de Acabe, que diz assim, vendo, verso 17, vendo, disse-lhe, és tu perturbador de Israel? Por que ele pergunta isso? Porque Elias, quando ele começa o seu ministério, pelo menos a Bíblia ela retrata assim, simplesmente Elias chega na frente de Acabe e diz assim, há muito tempo veio a palavra do Senhor a Elias, vai lá e fala para Acabe que não vai chover. Ele simplesmente chega para Acabe e fala, não vai chover. E ele some. E quando ele volta, e aí acontece esse evento, Acabe fala, não é porventura tu o perturbador de Israel? Olha o que Elias, ele fala. Respondeu Elias, verso 18, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Balaíns. Queridos, Elias não teve medo de pregar o evangelho verdadeiro. Elias não teve medo de pegar a palavra que o Senhor deu a ele para anunciar. Qual que é a mensagem que o verdadeiro remanescente tem que pregar? É a mensagem dos 3 anjos, do Apocalipse 14. Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo, e adorar aquele que fez o céu, a terra, a mar e a fonte das águas. Caiu a grande Babilônia. Aquele que não sair da Babilônia vai sofrer com os flagelos dela. Essa é a mensagem. Se você continuar na Babilônia, você vai se perder. Queridos, infelizmente a mensagem, ela é dura, mas ela é necessária. Se eu não tirar as pessoas do lugar que elas estão, elas vão continuar lá e pode ser que elas se percam. Pode ser que elas se percam. Por causa da minha negligência. Queridos, eu estava vendo, o João Paulo até comentou domingo passado, eu estava vendo uma live que teve com o professor Rodrigo Silva. Ele estava falando que, assim, para os eventos finais acontecerem, não levaria 2 anos. Não que ele está dando uma data. Daqui a 2 anos os eventos finais vão acontecer e tudo vai acabar. Ele está dizendo que para acontecer precisaria de apenas 2 anos, porque nós estamos numa situação, as coisas estão caminhando para uma forma que tudo aquilo que o Apocalipse retrata de perseguição, de problemas, não levaria 2 anos para aquilo que acontecer. Não levaria 2 anos para aquilo acontecer. Mas ele pega e fala o seguinte, vai acontecer daqui a 2 anos? Não sabe. Mas sabe do que depende acontecer ou não? O que a gente leu lá em Mateus 24. O evangelho eterno precisa ser pregado para todo mundo. Se o povo de Deus não estiver preparado para que a 2 anos Jesus volte, Jesus não vai voltar. Se o povo de Deus não estiver preparado e preparado o caminho para que o Senhor volte, Jesus ele vai retardar a promessa por mim e sua culpa. Queridos, Jesus podia já ter voltado há muito tempo. Ele só não voltou porque o povo de Deus não está preparado. Depois do grande desapontamento de 1844, era o momento de levantar a bandeira e pregar o evangelho para todo mundo, para que o fim viesse. Mas o povo de Deus não estava preparado para trazer a mensagem necessária. Sabedoria. O povo precisa ser pleno em sabedoria. E essa sabedoria, ela vem do ouvir e ouvir da palavra de Deus. Queridos, nessa quarta-feira, nós começamos o projeto Adoração em Família, no qual nós estamos estudando o livro O Maior Discurso de Cristo. E geralmente, às quartas-feiras, em todas as igrejas adventistas, ela
é bem vazia. É bem vazia. A minha surpresa, quando eu cheguei nessa quarta-feira, a igreja não estava vazia como de costume. Tinha bastante gente, tinha mais de 20 pessoas. Mais de 20 pessoas. E nós estudamos o livro, nós conversamos, nós discutimos, e foi muito bom. E foi muito bom. Oportunidade de conhecimento da palavra de Deus nós temos. Nós só não praticamos. Nós temos um pequeno grupo na casa da Sandra, que é o Projeto Esther, em todas as sextas-feiras. Todas as sextas-feiras tem o Projeto Esther na casa dela. Quantas pessoas vão na sua casa, Sandra, em média? 8 pessoas. A igreja tem mais de 100 membros. Tem mais de 150 membros. É lógico que não vai baixar os 150 membros na casa da Sandra, porque não cabe. Mas você pode fazer o Projeto Esther na sua casa. Ah, não cabe mais na casa da Sandra? A Rose vai fazer na casa dela. Já lotou a casa da Rose? A Vivi vai fazer na casa dela. Já não deu mais na casa da Vivi? A Solange vai fazer na casa dela. Você entende? Oportunidades de conhecimento da palavra de Deus nós temos. Quer um outro exemplo? Nós estamos tendo classe bíblica todos os domingos aqui às 18 horas. E vem pouquíssimas pessoas. Teve um domingo retrasado que começou a classe bíblica, estava eu e a Solange. E o YouTube. O YouTube tem um alcance longo, mas aqui na igreja tinha eu e a Solange. Das duas, ou nós estamos cheios do conhecimento e nós não estamos compartilhando com outras pessoas, ou eu não quero saber da palavra de Deus. Porque se eu estou cheio de conhecimento, por que a gente não está pregando o evangelho lá fora e fazendo acontecer? Se for o segundo caso, é pior. Porque nós estamos negligenciando o conhecimento da palavra de Deus. Toda vez que eu venho em um culto, não é para que, eu vim, está garantido a minha salvação, porque eu vim, carimbei a minha presença na quarta, eu carimbei minha presença no domingo, eu carimbei minha presença no sábado. Queridos, muitas pessoas não podem estar quarta-feira aqui. Por isso que ela não pode estar aqui, ela vai se perder? É claro que não. Muitas pessoas não podem estar aqui no domingo. Só por isso ela vai se perder? É claro que não. Mas quando nós temos a oportunidade de estarmos, nós temos que estar. É básico isso. Se eu tenho oportunidade, se eu tenho condições físicas, se eu tenho saúde para estar no lugar e não vou mesmo assim por outro motivo, porque eu não quero ir, queridos, nós estamos negligenciando um dos pilares do povo remanescente, que é buscar a palavra de Deus. E não somente aqui na igreja, nos lares também. Nos lares também. É você estudar a palavra de Deus, é você reter conhecimento. Está na hora. O livro Eventos Finais, de Ellen White, começa, nos primeiros capítulos, ela fala que é o momento de nós entesourarmos a palavra de Deus. Porque vai chegar um momento, não sabemos se vai ser no nosso momento, e se nós arregaçarmos as mangas, vai ser no nosso momento, de que a Bíblia vai ser tirada de nós. Aonde vai estar a Bíblia? Entesourada nas nossas mentes. Nós vamos falar versos e textos bíblicos de cor. Mas para eu fazer isso, não vai vir o Espírito Santo abrir minha cabeça no tempo do fim e jogar na minha cabeça. Não vai funcionar assim. Vai funcionar desde que eu saiba. O Espírito Santo te lembra. Não sei quem que pregou, falou isso no sermão, não sei se foi no sábado, que quando você está pregando, vem aparecendo coisas na sua cabeça, vem aparecendo textos, e geralmente você planeja uma coisa e no sermão sai outra. Porque quem dá as diretrizes do sermão é o Espírito Santo. Você se propõe uma coisa e no meio do sermão você vê que está indo para o outro lado, está indo para outro caminho. Porque é o Espírito Santo que faz. Mas ele faz lembrar o texto. Se eu não souber o texto, ele não vai me fazer lembrar. Ele só me faz lembrar porque eu sei esse texto, porque eu já li esse texto, porque eu conheço esse texto. Agora, eu nunca li a Bíblia de jeito nenhum, não conheço nada da Bíblia. O Espírito Santo vai buscar de qual lugar? Não vai buscar de você, vai buscar de outra pessoa. Vai buscar de outra pessoa. O texto de Mateus 24 diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. A perseverança é, inclusive, na palavra de Deus. É perseverar estudando a palavra de Deus. Estudando. Queridos, a gente viu esses exemplos de João Batista, de
Elias, de Daniel, perfis de pessoas que viveram momentos parecidos com o tempo do fim. Porque Daniel é um ensaio para o tempo do fim, a vida de Daniel. Vamos olhar como Daniel vivia. Elias é um ensaio para o tempo do fim. Como que viveu Elias? Ah, mas Elias viveu numa terra tranquila? Não. Elias vivia numa terra tranquila que ele podia pregar? Não, ele foi jurado de morte. Elias vivia feliz, contente porque ele pregava a palavra de Deus? Não, Elias teve depressão. Mas Deus o sustentou. João Batista teve a tranquilidade toda para pregar o evangelho? Não, ele perdeu a cabeça por isso. Ele perdeu a cabeça por isso. O conhecimento, a sabedoria que Deus pode proporcionar a nós, ela vai ser útil para o tempo do fim. Se nós queremos ver Jesus voltar nos nossos dias, se nós queremos fazer valer aquele hino que a gente cantou, é só um pouquinho mais para Jesus voltar, depende de mim, de vocês, estarmos engolindo a palavra de Deus e em todos os momentos, em todas as oportunidades, estarmos estudando. Nós não estamos estudando o livro de Daniel à toa. É o livro que vai nos dar base para o tempo do fim. A lição da escola sabatina não está falando de crisol à toa. É porque nós vamos passar por tribulações no tempo do fim. Nós estamos sendo preparados. Mas quem está aceitando a preparação? O segundo pilar do remanescente é mais difícil que o primeiro. Se você achou difícil até aqui, você não espera, não aguarde por esperar o que vem nos próximos capítulos. Santificação. Aí a gente dá risada porque a gente olha para a nossa vida e a gente vê que a gente está tão longe. Mas tão longe. Abra o livro de Apocalipse 7. E a gente vai ler agora todo o texto, que a gente leu o verso 14 e o verso 17, agora a gente vai ler do 14 ao 17, que vai dar todo o contexto dessa passagem. Apocalipse 7, do verso 14 até o verso 17. Qual que é o contexto do capítulo 7? É os 144 mil selados de Israel. Ou seja, é o povo remanescente. Esse capítulo está falando dessas pessoas e quisera Deus que sejamos nós. Que seja no nosso tempo, que seja nos nossos dias, que daqui a 2 anos nós vejamos Jesus voltar das nuvens dos céus, porque o cenário está pronto. Basta os participantes entrarem. O cenário está todo pronto. Nós temos o indicativo de que vai ter um governo único e mundial. Já temos indicativo disso. A pandemia, ela serviu como ensaio. Porque da noite para o dia as pessoas falaram o seguinte: olha, vocês não podem sair de casa. Vocês não vão poder abrir os seus comércios. Você não vai poder comprar dessa forma mais. Foi difícil? Não foi difícil. Eles fizeram assim, ó. Da noite para o dia. Eu saí de férias em março, dia 9 de março. Eu voltei a trabalhar em outubro, porque veio a pandemia e fechou tudo. E eu fiquei em casa, em home office. Eu saí de férias e a gente não tinha nem ideia se ia acontecer. E assim, as pessoas estavam, tá vindo, mas ninguém sabia como que ia acontecer. 2 semanas depois, fechou tudo. Eu saí de férias dia 9 de março, eu voltei a trabalhar no dia 1º de outubro, dia 2 de outubro. Por causa e assim, em outubro ainda estava tudo fechado ainda, eu voltei ainda antes do tempo. Foi melhorar a pandemia quando? Foi melhorar a pandemia no começo desse ano. A pandemia começou em 2019, no final de 2019, lá na China. Nós estamos no meio para o final de 2022 e ainda a pandemia não acabou. Está mais tranquilo que as pessoas estão vacinadas, mas não acabou ainda. E já surgiu uma nova doença. E tem muitas e outras doenças que podem surgir. Muitas outras. Não depende de mais nada. É só eles piscarem, os eventos finais acontecem. Os eventos finais acontecem. Vai acontecer? Talvez sim, talvez não. Se nós continuarmos nesse banho-maria, nessa lentidão, nessa vontade, nessa vagareza que a gente tem de pregar o evangelho para as pessoas,
Não vai acontecer. Não vai acontecer, não vai rolar. Olha o que o verso diz, vamos ler de novo. Verso 14, respondi-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acharam diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem o ardor algum, pois o Cordeiro se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. 2 detalhes. O que essas pessoas fazem? Elas lavam as suas vestiduras e alvejam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Elas lavam suas vestiduras. O que significa lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro? É você pegar e lavar a roupa suja com Deus. É você pegar e abrir a sua vida para Deus. E ela diz mais, esse texto diz que o Cordeiro apacentará. O que é essa expressão de apacentar? Quem que apacenta o quê? O Cordeiro, ele é apacentado, a ovelhinha é apacentada pelo pastor, e o pastor, aonde ele vai, ele leva as ovelhas. E as ovelhas, elas não são ovelhas rebeldes, elas não fogem, elas não se desviam, elas vão aonde o pastor vai. Jesus, certa vez, isso está relatado lá no capítulo de João, ele fala que as ovelhas dele ouvem ele e as seguem. E seguem ele, porque as ovelhas ouviam e ouvem até hoje a voz do pastor, quando elas são bem apacentadas, elas ouvem a voz do pastor e elas vão onde o pastor está. O texto de Apocalipse 7, do 14 a 17, está dizendo que os remanescentes, eles são santificados por causa da presença de Deus na vida deles. Resumindo, traduzindo, é buscando a vontade de Deus. Olha o que 1 Coríntios diz. 1 Coríntios 6, verso 11. Primeira Coríntios, capítulo 6, verso 11, diz assim: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Ou seja, a santificação vem de estar na presença de Jesus, na presença do Espírito Santo, de lavar as vestes na presença, é de buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, é de buscar incessantemente o batismo diário do Espírito Santo, é buscar a palavra de Deus todos os dias, é buscar o que o Senhor tem para você hoje. Queridos, eu não sei o que vocês fazem da vida, mas você tem a oportunidade em qualquer ramo da sua vida em ajudar o próximo. Em qualquer ramo, em qualquer atividade, você tem essa condição. É difícil, mas vocês têm a oportunidade de auxiliar as pessoas, de abençoar a vida de outras pessoas, independente do que você faz. E eu falo isso independente do que você faz. Quem trabalha com vendas, às vezes é difícil a gente pensar nessa situação, porque você pesa de um lado que você precisa vender, e precisa vender porque você tem que entregar resultado, mas do outro lado você tem que pensar na pessoa, que talvez não seja bom para a pessoa. E como que você equaciona tudo isso? É difícil, mas você pode fazer o melhor para a pessoa. Você pode tentar conciliar as duas coisas, porque Deus, ele abençoa aqueles que estão servindo a Ele. Deus, ele dá todas as condições para aqueles que o servem. Ele dá as condições. Não vai ser porque você não fez aquela venda, porque a pessoa não precisava, que você
não vai vencer, que você vai passar fome. Deus ele vai dar oportunidade. Deus vai dar oportunidade. E você tem uma oportunidade em qualquer ramo de atividade que você tem. Você pode pregar o evangelho. Queridos, esse texto de 1 Coríntios diz que a santificação, a justificação, ela vem no nome do Senhor Jesus Cristo. Ela vem no nome do Espírito Santo de Deus. Deus concede todas as coisas. A gente às vezes está lá na luta diária de tentar buscar a Deus e buscar santificação e buscar ser melhor. E a gente esquece de quem dá a ferramenta necessária, que é Deus. Nós queremos fazer muitas das vezes por nós mesmos. A santificação não vai vir de esforço humano. A santificação vem quando o esforço humano se alia à vontade de Deus. Queridos, Deus ele vai trazer o céu todo, se for necessário, para salvar a mim e a você. Mas ele não pode, de maneira alguma, fazer se eu não tiver vontade. De maneira alguma. Se eu não tiver a vontade, não vai funcionar. Não vai funcionar. Queridos, aqueles que se santificam, segundo o Apocalipse 12:17, eles guardam os mandamentos e mantêm o testemunho de Jesus. Guardar a palavra de Deus. Buscar o que o Senhor está falando. É necessário. Aqueles que estão buscando a santificação, segundo o Apocalipse 13:7, serão chamados de santos. Santos. Porque são pessoas sem pecados? Não, porque elas são separadas. Daniel, Elias, Jeremias, outros profetas, João Batista, algum momento da vida, você acha que eles não tiveram vontade de largar tudo para o alto? Por causa das dificuldades? Será que em nenhum momento eles pensaram coisas ruins por causa das dificuldades? Será que em nenhum momento eles não pecaram por causa das dificuldades? Sim. Hebreus, quando vai falar dos heróis da fé, ele fala que são pessoas iguais a nós, com as mesmas paixões. O que está diferenciando, então, eles de mim e de você? A entrega total ao Senhor Jesus Cristo, a entrega total ao Espírito Santo. Entrega total. Apocalipse 13:8 fala que essas pessoas, os remanescentes, terão o nome escrito no livro da vida. Lá em Malaquias, no capítulo 3, no verso 16, fala que aqueles que temem o nome do Senhor, Deus os ouve atentamente, Ele ouve e atenta para a palavra deles. Queridos, Deus está de braços abertos, prontos para nos ajudar nessa obra. Mas a obra não acontece porque eu e você não estamos empenhados o suficiente. Empenhados o suficiente. Abra o livro de Daniel, capítulo 12. Daniel 12, verso 1 até o verso 3. Nós vamos estudar Daniel 12 daqui a algumas semanas, capítulo 11, capítulo 12, mas esse é o desfecho da história do mundo. Olha o que o texto diz. Nesse tempo se levantará quem? Quem é Miguel? Jesus, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas graças a Deus que o texto continua e diz, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no
achado no livro. Queridos, a santificação, a sabedoria, ela vem do Senhor. A santificação e a sabedoria, ela está presente, enraizada no povo do tempo do fim, nos remanescentes. Qual que é o perfil, então, do remanescente? É aquele que estuda a palavra de Deus, é aquele que busca incessantemente a palavra de Deus, entender, é aquele que busca conhecer as vontades de Deus e ser transformados, mas principalmente aqueles que são perseverantes e que se colocam nas fileiras da frente para a batalha. Quem já assistiu um filme de guerra antigo, antes de 1900? Como que era a guerra? Tinha aquela fileira da frente. Aquela fileira da frente era os mais prejudicados, porque era o escudo. Era o escudo. Mas eles iam porque eles tinham um propósito. Eles tinham um propósito. Na guerra da independência dos Estados Unidos, quantos e quantos homens morreram ali porque eles estavam na frente da batalha? Eles lutavam por um princípio de liberdade, ao qual eles nunca teriam, porque eles sabiam que ali na frente a chance deles verem a liberdade era quase zero. A chance da liberdade era quase zero, mas eles lutavam porque eles tinham um princípio de liberdade, porque um dia seria recompensado. Queridos, Deus está chamando eu e você para fazer parte da linha de frente. Nessa linha de frente desse mundo é onde vem as batalhas, é onde vem as dificuldades, é onde vem os sofrimentos, é onde no meio do caminho acontecem coisas que nós não gostaríamos que acontecesse. E todos nós temos algum motivo para chorar hoje. Mas nós erguemos a cabeça porque sabemos que temos um Deus que está conosco. E apesar dos problemas, apesar das dificuldades, nós podemos entender e lembrar desse texto de Daniel. Naquele tempo se levantará Miguel. Hoje nós não estamos vivendo a grande tribulação. Mas o texto diz que vai haver uma tribulação, um tempo de angústia, qual nunca houve. Nunca houve um tempo de angústia como vai haver no tempo do fim. Quando que será esse tempo de angústia? Lembra que eu falei para vocês que o cenário dos eventos finais, e não dos eventos finais do tempo do fim, mas dos últimos eventos dessa terra, poderia acontecer daqui a 2 anos? Essa angústia pode acontecer daqui a 2 anos. Você entende que pode acontecer da noite para o dia? Mas o que é mais importante? O texto diz que naquele tempo será salvo o teu povo. Miguel, Jesus Cristo, ele vai se levantar e vai proteger. O que eu preciso então fazer? O que depende de mim? Eu vejo aqui, nós temos muitos e muitos jovens. O que você tem feito da sua vida em prol da obra de Deus? Você já pensou que você pode não ser adulto? Porque Jesus pode voltar antes? Você já pensou que você pode nem chegar a ter responsabilidade de trabalho, porque Jesus está prestes a voltar? Não que você vai abandonar a sua vida toda e não vai fazer mais absolutamente nada. Mas você precisa entender o seu papel. Jesus está prestes a voltar. Eu estou influenciando os meus colegas de escola, de atividades, de qualquer outro lugar que eu vá. Eu estou influenciando ou eu estou sendo influenciado? No trabalho é a mesma coisa. Eu estou influenciando ou eu estou sendo influenciado? Quem que influencia quem? Queridos, o convite dessa manhã, o convite para você que está nos acompanhando pelo YouTube, é um só. Arregace as mangas e pregue a palavra. Ah, mas eu não consigo. Queridos, Deus capacita de N maneiras. Você precisa conhecer tão somente. Você precisa buscar tão somente. Vai, que Deus vai junto. Vai e faça a missão. Hoje nós teremos lá o evento da ASA, do Quebrando o Silêncio. Vai ter um trailer da ASA com várias atividades, inclusive com um varal solidário, e inclusive com outras atividades
não de cunho espiritual, mas de assistência social mesmo. Porque nós não estamos aqui para chegar na pessoa sem querer saber o que ela tem. Ó, vamos estudar a palavra de Deus? A pessoa está com fome, está com sede, está precisando de um monte de coisa e sei lá, vamos estudar a palavra de Deus. E vai embora da casa dela e não está nem aí para ela. Queridos, e Mateus diz que quando Jesus entrava nas cidades, ele curava todos. Ele atendia a todos. Queridos, temos muito a aprender lendo os evangelhos de Cristo, de ver como ele se comportava, para nós entendermos qual que é o nosso papel. Nós temos o nosso papel de pregar o evangelho de Deus para que venha o fim. Quantos aqui estão dispostos para que o fim venha o mais breve possível? Quem dirá daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos? O que você vai estar fazendo daqui a 5 anos? Você tem um planejamento de médio e longo prazo? Vado, Deus quiser, você não vai aposentar nessa vida, você vai aposentar na eternidade. Que Jesus volte antes da sua aposentadoria sair. Que Jesus volte antes de que outros e outros projetos que nós temos para a vida daqui a 5, 10 anos não se concretizem. Porque o maior projeto das nossas vidas vai estar concretizado, que é a volta de Jesus, que é a eternidade. Queridos, sabe quando alguma coisa está ao seu alcance, que se você esticar a mão, você pega? A volta de Jesus está nesse ponto. Precisa que eu faço? Precisa fazer o quê? Eu e você? Esticar a mão e pegar. Jesus, ele pode não voltar nessa geração mais uma vez. E nós seremos os responsáveis. Você quer que Jesus volte para que nós não precisemos ano após ano ficar falando de quebrando o silêncio? Eu quero que Jesus volte para que acabe tudo isso. Mas eu quero que Jesus volte quando todos os meus queridos amigos, os meus queridos parentes, saibam da palavra de Deus. Cabe a nós pregar o evangelho. Se eu e você somos o povo remanescente, ou queremos ser o remanescente de Deus, saiba de 2 coisas. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas Deus vai estar conosco. Em todos os momentos. Que Deus te abençoe. E que você planeje, nesse fim desse ano, a se colocar nas mãos de Deus. Queridos, não estou aqui fazendo propaganda para você ter cargo na igreja. Não é isso que eu quero. Se você quiser ter um cargo, se você quiser ter uma responsabilidade na igreja, vai ser muito bem-vindo, que nós precisamos de líderes. Sim, muitos e muitos líderes, porque todos os anos a gente fica com as mesmas pessoas. Nós queremos renovação. Mas não é isso. Você pode auxiliar. Dentro de um ministério tem várias outras atividades. Várias outras atividades. Dentro dos programas da igreja tem várias e várias atividades. Nós temos o pequeno grupo na casa da Sandra, nós temos o projeto do livro aqui nas quartas-feiras e eu faço o convite para que você esteja aqui. Eu não tenho livro, não interessa, a gente está aqui para discutir os temas, a gente vai conversando e a gente está fazendo aqui, não é um sermão que um prega aqui na frente e as pessoas ouvem, nós estamos nos dividindo como se fosse na escola sabatina e a gente aproveita mais esse livro porque a gente compartilha mais. Tem a escola sabatina, que a gente vem tão pouco na escola sabatina, todas essas pessoas que estão aqui vieram na escola sabatina. A lição da escola sabatina está tão boa, tem tantas informações boas, nós precisamos estar engajados nos projetos para que eu aprenda e que eu pregue a palavra de Deus. Nós vamos encerrar cantando um hino. Esse hino vai dar a diretriz do que eu e você temos que fazer. E eu queria que você cantasse de todo o seu coração e que você se colocasse à disposição de Deus, nas mãos de Deus, porque foi o que eu falei, o maior acontecimento da história humana está pronto para acontecer, basta eu esticar a mão e pegar, mas depende de eu esticar a mão, nós precisamos nos empenhar.